Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da Urque. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. Urque Diagnósticos, 25 anos. Escolha segurança, escolha tranquilidade, escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvívere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, a dor nas costas é a maior causa de invalidez em todo o mundo e afeta 8 em cada 10 pessoas em alguma fase da vida. São muitas as razões que podem levar à dor nessa região. Por isso, o diagnóstico correto nem sempre é tarefa fácil. No entanto, é preciso ficar atento, pois a dor nas costas pode ser o sintoma de uma doença mais grave, podendo levar a uma deformidade da coluna, como é o caso da espondilite anquilosante. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre este assunto no programa Pergunte ao Doutor, e para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica reumatologista, doutora Fernanda Milanês. Aliás, há quanto tempo, né, doutora? Seja bem-vinda. Verdade, Rinaldo. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer sempre conversar com você, né? Vamos lá então, doutora. Vamos falar então de espondilite anquilosante. O que é, doutora? Isso. A espondilite, Agnaldo, ela é uma doença que faz parte de um grupo de doenças que envolve inclusive a artrite psoriásica e a enteroartropatia. É uma doença que o principal sintoma é a dor nas costas, por isso que ela é tão difícil de diagnosticar hoje em dia. Existe uma negligência pela parte do paciente de entender que a dor nas costas é normal. Isso dificulta o atendimento, a procura pelo atendimento médico e retarda o diagnóstico. Doutora, a causa da doença é conhecida? Quais os principais fatores predisponentes para o desenvolvimento da espondilite anquilosante? A espondilite ela tem uma base genética muito forte, principalmente na ascendência europeia, italiana e alemã. Existe um gene chamado HLA-B27 que predispõe à doença. Pode existir espondilite anquilosante sem essa predisposição genética, mas a maioria dos casos existe esse gene que predispõe. Também se acha que fatores ambientais, como certos tipos de alimentos e até a própria flora bacteriana, têm algum papel no desenvolvimento da doença. Doutora, quais são os sinais e sintomas de espondilite anquilosante? Qual é a característica principal dessa doença, doutora? Bom, como nós conversamos, a principal característica é a dor lombar. E é uma dor lombar diferente, é uma dor lombar de ritmo inflamatório, ou seja, a principal parcela da população comprometida por essa doença são homens jovens, abaixo de 45 anos. Abaixo de 45. Isso. E geralmente é uma dor lombar diferente. Ela piora quando a pessoa repousa, ela melhora quando a pessoa faz exercício. E uma característica muito comum é a dor noturna. O paciente acorda no meio da noite com a dor ou não consegue dormir por dor nas costas. Isso acontece porque a principal articulação envolvida é a sacroiliaca, que é a articulação no final da coluna lombar.
E a principal característica é essa dor no terço inferior da coluna, bem na transição entre a coluna e a região glútea. Bem, doutora Fernanda, o diagnóstico de espondilite anquilosante, ele é clínico? O diagnóstico de espondilite ele envolve a parte clínica, então de sintomas e da lombalgia inflamatória, a análise do teste genético, que é o HLA-B27, se é presente ou não, e também por exames de imagem. A gente consegue, através de raio-x e ressonância dessa região, detectar se existe um processo inflamatório ou não. Doutor, uma outra coisa, quais são os especialistas que podem diagnosticar a espondilite? Olha, na verdade, qualquer médico pode diagnosticar. Mas o nosso grande problema hoje é justamente o médico pensar na possibilidade de ter na sua frente um paciente com espondilite anquilosante. Se estima hoje que exista um atraso entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença de 8 a 10 anos. Ou seja, esses pacientes ficam de 8 a 10 anos pulando às vezes de consultório em consultório ou até mesmo em casa sem procurar atendimento médico, porque entendem que a dor nas costas é algo normal, que vai passar e que todo mundo tem. Isso é realmente muito grave. O médico que trata a espondilite anquilosante é o reumatologista, mas o clínico pode diagnosticar, o ortopedista pode diagnosticar ou até mesmo pensar nessa possibilidade e encaminhar ao colega reumatologista para o diagnóstico e para o tratamento. E eu só quero lembrar, Agnaldo, que assim, o atraso nesse diagnóstico ele é muito sério, porque ao longo dos anos existe uma calcificação desses ligamentos na coluna, e isso é irreversível e leva a uma perda de movimento e que ocasiona uma curvatura da coluna. Então, os pacientes que não fazem diagnóstico precoce evoluem com uma limitação de coluna que é grave e irreversível. Por isso que é importante esse espaço aqui para falar sobre a espondilite e para alertar que dor nas costas não é normal. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista, a doutora Fernanda Milanês, e nós estamos falando de espondilite anquilosante. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com o quadro Minuto do Sono, com o médico pneumologista, também especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. Já voltamos. Olá, eu sou o Dr. Fábio Souza e no Minuto do Sono de hoje nós vamos falar sobre o principal exame do sono, que é chamado polissonografia. Poli de muitos e sonografia de estudo e análise do sono, né? A grafia do sono. A polissonografia ela consiste então em vários eletrodos que vão na cabeça, eletroencefalograma, sensor de fluxo nasal e oral, sensor de ronco, uma cinta torácica e abdominal para ver os movimentos respiratórios, oximetria para ver oxigenação, e também tem sensor em pernas para ver movimento periódico de pernas. Então o que consegue descobrir por intermédio da polissonografia? O ronco, intensidade do ronco, porcentagem de ronco, a apneia obstrutiva do sono, fechamento da garganta e movimento periódico de pernas são os principais distúrbios avaliados em polissono, assim como a própria insônia. Ao longo dos minutos de sono subsequentes, nós vamos falar um pouquinho da polissono para cada distúrbio do sono. Esse foi mais um Minuto de Sono. Até a próxima semana. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Aqui tem amor, carinho e dedicação. Só faltou uma casa e sua doação.
Deixe a esperança morar em seu coração. Saiba as várias formas de doar uma casa para crianças e adolescentes com câncer pelo site guido.org.br ou ligue 3045-6211. Casa Guido. Amor, dedicação E sua doação. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica reumatologista a doutora Fernanda Milanês e o assunto no programa de hoje é a espondilite anquilosante. Bem, doutora, como é o tratamento da espondilite, doutora? O tratamento é individualizado. Cada paciente tem uma necessidade diferente de remédios diferentes. Numa primeira abordagem, alguns medicamentos anti-inflamatórios ajudam bastante no controle de dor. E a grande vedete hoje são os imunobiológicos. Os imunobiológicos são medicamentos, geralmente injetáveis, ou subcutâneos ou endovenosos, que dão bom controle de sintomas e conseguem deixar esse paciente com vida normal. Então, se você tem dor nas costas, procure tratamento, porque você pode voltar a ter uma vida normal, sem dor. E esses medicamentos são muito interessantes porque eles são fornecidos gratuitamente pelo SUS e pelas operadoras de saúde. Então, o acesso ao tratamento hoje está muito fácil, né? Então, o custo do tratamento, o acesso ao medicamento está tranquilo, assim. Então, tem que procurar, tem que fazer. Doutora, o indivíduo que tem a espondilite, ele pode praticar atividade física? Pode e deve, Agnaldo. A atividade física ela é recomendada porque inclusive ela ajuda na mobilidade da coluna. Então esportes como natação, prática de pilates, alongamento, até mesmo uma academia tradicional são recomendados e muito interessantes nesse grupo de pacientes. O que tem que se evitar são os exercícios de impacto, doutora. Seria mais ou menos isso? Exercícios de alto impacto ou com contato corpo a corpo, tipo futebol, basquete, handebol, a gente não recomenda. Mas exercícios de solo ou na água são altamente recomendados e são adjuvantes no tratamento e ajudam muito no controle de dor e na preservação dos movimentos. Bem, doutora, uma outra pergunta. Eu volto novamente. O indivíduo que tem a espondilite pode comprometer outros órgãos, não? Pode, Agnaldo. Um órgão muito comprometido é o olho. Existe uma inflamação ocular chamada uveíte anterior, que é muito relacionada ao HLA-B27, que é o mesmo fator genético que predispõe à espondilite, e às vezes o diagnóstico, a suspeição clínica vem pelo oftalmologista. Então, pacientes que têm inflamações oculares de repetição ou uveíte anterior, vale a pena perguntar para o seu oftalmologista se não valeria a pena uma avaliação reumatológica, porque aí às vezes a gente pega a doença. Bem, doutora Fernanda, a gente sabe que o grupo de maior prevalência são homens abaixo de 45 anos. Isso. Mas as mulheres também são acometidas, doutora? Sim, numa frequência menor, mas mulher também pode ter espondilite anquilosante. O grupo de maior frequência são os homens, mas quando a espondilite acontece na mulher, aí que o atraso diagnóstico é maior ainda. Maior ainda? Sim, porque daí realmente ninguém pensa nesse diagnóstico. Então a mulher também tem que ficar atenta aos sintomas de dor nas costas, embora no homem a doença seja mais prevalente. Bem, doutora, e a partir de que momento a pessoa deve se preocupar com a dor nas costas? Olha, Agnaldo, ter dor não é normal. Então essa coisa de que a minha dor normal, isso não existe. Toda dor ela deve ser investigada e realmente a gente não pode se conformar em ter dor. No caso específico da espondilite anquilosante, o que preocupa são esses 5 itens. Então, se você é principalmente homem jovem, com menos de 40 anos, tem uma dor lombar crônica que dura mais de 90 dias, mais de 3 meses, que ela é principalmente noturna, você tem que sair da cama por conta da dor, ou a dor te acorda no meio da noite, e é uma dor que melhora com exercício e piora com repouso, essa dor tem que ser investigada porque ela pode estar sim relacionada à espondilite anquilosante.
Então vale a pena procurar o médico e lembrar que dor nas costas não é normal. E se a tua dor não te deixa dormir, procure um reumatologista. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista, a doutora Fernanda Milanês, e o assunto do programa de hoje é a espondilite anquilosante. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Tudo pela saúde. Oferecimento Unique Family Fitness Club. Olá, eu me chamo Thiago Duarte da Rosa, sou personal trainer aqui na cidade de Criciúma e hoje no quadro Tudo pela Saúde a dica é amplitude articular. Pare para perceber que seus exercícios podem potencializar através da amplitude. A amplitude articular é um movimento muito utilizado nos níveis articulares do seu corpo. Você pode utilizá-lo em qualquer exercício, desde que tenha um acompanhamento e um movimento mais específico. Essa foi a dica do Tudo pela Saúde, até o próximo programa. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica reumatologista, a doutora Fernanda Milanês, e o assunto do programa de hoje é a espondilite anquilosante. Doutora, uma vez o indivíduo tendo a espondilite, ele precisa procurar um centro maior? No meu ponto de vista, não, Aguinaldo. Assim, Criciúma oferece tudo o que esse paciente precisa. Nós temos condições de fazer o diagnóstico correto, temos bons reumatologistas na cidade, temos acesso ao laboratório, ao teste genético, isso se faz corriqueiramente nos laboratórios da cidade. As nossas clínicas de imagem, os radiologistas estão familiarizados com essa doença e sabem identificar os sinais de espondilite anquilosante no raio-x ou na ressonância. E o mais importante, nós temos acesso ao tratamento, tanto via operadora de saúde quanto via SUS. Então hoje o SUS disponibiliza o tratamento, os nossos pacientes conseguem pegar gratuitamente. Lógico, tem que preencher alguns formulários, fazer um pouquinho da parte burocrática do processo. Mas o remédio está aí, a gente cumprindo os passos, o paciente recebe ele gratuitamente e faz o seu tratamento sem problema nenhum. No meu ponto de vista, não tem a menor necessidade de sair de Criciúma nem para fazer diagnóstico, nem para tratar a espondilite anquilosante. Estamos muito bem servidos, né, doutora? Com certeza.
Olha, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica reumatologista, a doutora Fernanda Milanês. Doutora Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, Agnaldo, eu que agradeço e estou sempre à disposição para outros encontros agradáveis como esse. Parabéns e sucesso. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com o quadro 2 Pontos com o trainer e coach Douglas Roviano. Olá, eu sou o Douglas Roviano e nós estamos juntos aqui no 2 Pontos. Nós estamos falando algumas frases sobre sucesso. Só dá certo quando, só dá certo para. Nós já trabalhamos. Só dá certo quando eu quero muito, só dá certo quando eu saio de perto de algumas coisas, quando eu deixo algumas coisas para trás. Hoje nós vamos falar sobre a terceira sentença. Só dá certo quando me aproximo de certas coisas. Nós falamos semana passada que você precisava sair de perto de algumas coisas, abandonar alguns maus hábitos, talvez até pessoas negativas e pessimistas que atrapalham você. Agora, não adianta você largar essas coisas, largar essa programação de televisão, largar essa leitura improdutiva, largar esses relacionamentos tóxicos e não colocar nada no lugar. Você não vai ter sucesso dessa forma. Então, substitua coisas ruins por coisas boas. Troque a leitura que não te acrescenta nada por uma leitura que vai potencializar você. Troque programas de televisão que não te acrescentam nada por programas que vão acrescentar algo para você. Troque pessoas no seu círculo de relacionamento que não estão acrescentando nada por pessoas que vão acrescentar para você. Pegue um papel e anote. Primeiro ponto. Que pessoas eu deveria me aproximar para ter um desempenho maior em minha vida? Segundo ponto que você vai anotar. O que eu deveria estar fazendo que eu ainda não estou fazendo? Pense nisso. Um abraço do Douglas Roviano e até o nosso próximo 2 Pontos. Olá, hoje o quadro Informe Hospital São José está no serviço de radioterapia da instituição e hoje nós vamos falar um pouco sobre este tratamento de radioterapia. Eu converso então com o coordenador do serviço de radioterapia, Dr. Felipe Kunen, que vai nos explicar um pouco sobre o que é o serviço, sobre o que é o tratamento de radioterapia e sobre o novo equipamento que chegou ano passado, em 2015, no Hospital São José, que é o novo acelerador linear. Dr. Felipe, muito obrigada pela disponibilidade. Queria que explicasse um pouco para as pessoas o que é o tratamento de radioterapia e o que faz esse novo equipamento de acelerador linear disponível no Hospital São José. Então, o tratamento de radioterapia é um tratamento que faz parte do tratamento do câncer, né? O câncer a gente pode, geralmente é tratado com cirurgia, com quimioterapia e com radioterapia. E esses tratamentos geralmente eles se complementam, né? Então, por exemplo, uma paciente com câncer de mama, geralmente ela faz a cirurgia, depois faz quimioterapia e depois faz radioterapia. Existe uma diferença de quimioterapia para radioterapia, só para que as pessoas possam entender um pouco. Sim, tá? A radioterapia o que é? Um tratamento com radiação, geralmente aplicado no local onde estava o tumor, onde está o tumor. Então ele é um tratamento localizado. Específico. Né? Diferente, por exemplo, da quimioterapia, que é um tratamento que acaba agindo no corpo inteiro. O Hospital São José inaugurou o centro, né, de radioterapia em 2005, mas esse equipamento chegou o ano passado. Né? Qual a diferença desse novo equipamento, esse acelerador linear? Qual é a diferença do outro equipamento que também já atendia a população de Criciúma e toda a região? Então, a primeira grande vantagem da aquisição desse novo equipamento foi a eliminação da fila de espera. A gente tinha uma quantidade antes muito grande de pacientes, ainda tem, mas que com uma máquina a gente não conseguia, né, dar conta de tratar todos esses pacientes. Então, com o segundo equipamento, hoje a gente praticamente não tem mais fila de espera, né? Todos os pacientes são atendidos em poucos dias, iniciam seu tratamento. Sim. E além disso, esse equipamento permite fazer algumas novas técnicas de radioterapia, como por exemplo a radiocirurgia, que na verdade é uma aplicação de radioterapia num dia único, isso é usado para alguns tumores cerebrais, né? E também outra técnica mais moderna, que seria a radioterapia com modulação de feixe, que permite, principalmente nos pacientes com tumores de cabeça e pescoço, uma menor toxicidade do tratamento. Hoje o Hospital São José é o único na região que possui este equipamento com estas especificações? Então, o Hospital São José, esse serviço de radioterapia do Hospital São José é o único do sul do estado, né? Então, todos os pacientes da região sul acabam se dirigindo para cá.
e esse equipamento hoje é o mais moderno do estado, né, que permite fazer essas novas técnicas de radioterapia, né? Então é um equipamento bem novo. Os pacientes aqui da região não precisam estar mais se deslocando para grandes centros como Porto Alegre, Curitiba ou São Paulo para realizar um tratamento de radioterapia moderno que a gente tem disponível aqui hoje. Hoje, quantos pacientes o serviço de radioterapia do Hospital São José consegue atender diariamente? Então hoje a gente está atendendo cerca de 120 pacientes por dia. Tá? Antigamente a gente então atendia 70 numa máquina, mas era um atendimento assim já no limite da capacidade. Hoje a gente consegue botar 60 pacientes em cada máquina, então fazer um tratamento... Trabalhando simultaneamente os dois equipamentos. Isso, né? Então fica um tratamento assim, né, os dois equipamentos não estão na sua capacidade máxima, a gente consegue fazer um trabalho com um pouco mais de calma. Mas há necessidade de um terceiro equipamento, doutor Felipe? Hoje, o que a gente precisaria que o hospital já está em busca disso, é fazer a troca do equipamento mais antigo, né, que ele tem 10 anos, ele ainda é muito útil para um grande número, para a maioria dos pacientes, mas o equipamento que já está com 10 anos de uso, então ele começa a dar um pouquinho mais de manutenção, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de achar alguma peça, então o hospital está buscando comprar um novo equipamento para ficar com 2 equipamentos novos. A necessidade da busca, né, para a compra de um segundo equipamento foi o aumento da demanda. Isso existem então na região muitos casos de câncer? Existe, né? O câncer hoje a gente sabe que é a segunda doença com maior mortalidade, só perde para as doenças do coração. Então é uma doença muito prevalente, né? O importante é fazer o diagnóstico precoce e descobrindo cedo, né? Então fazendo tratamento cirúrgico ou de quimioterapia ou de radioterapia, a gente consegue curar esses doentes, né? E hoje então com 2 equipamentos, os pacientes não ficam mais na fila de espera, eles conseguem iniciar seu tratamento rapidamente depois do diagnóstico. Certo. Doutor Felipe, eu sei que o câncer, né, e essas informações eu acho que interessa ao grande público, então a gente volta a conversar numa outra oportunidade. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade por participar do quadro Informe do Hospital São José no programa Pergunte ao Doutor. Até a próxima. Muito obrigada. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica.